Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Nossa meditação, abra sua Bíblia no Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, nós estaremos lendo a partir do primeiro versículo até o verso de número 13. Gênesis, capítulo 22. Creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. Diz assim a palavra: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. Amém. Podemos assentar. Irmãos, nós estamos falando sobre fé e já vimos aqui a definição bíblica de fé, lá em Hebreus capítulo 11. Na semana passada nós falamos sobre o exemplo da vida de Noé e a sua fé em Deus, quando ele ouve a voz de Deus falando do dilúvio e ordenando que ele fizesse uma arca. Noé constrói a arca da maneira que Deus falou, e ele, a sua família e os animais que entraram na arca foram salvos da destruição. Nesta noite, abordando ainda esse tema da fé, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre um acontecimento, este acontecimento aqui na vida de Abraão. Abraão, que ele é chamado e considerado o pai da fé, porque ele foi um homem de muita fé. Se nós olharmos para a vida de Abraão, nós vamos nos lembrar que aos 75 anos de idade, Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra, uma cidade que eu te mostrarei. E Abraão, ele toma a sua esposa Sara, que na época estava com 65 anos de idade, e leva consigo também o seu sobrinho Ló,
e abandona ali, deixa os seus familiares e vai para uma terra onde ele vai peregrinar, né? Uma terra de promessa, na qual Deus havia dito a ele: a tua descendência eu darei essa terra, aos seus descendentes eu darei essa terra. Mas, irmãos, os anos passam na vida de Abraão, e quando ele estava com 99 anos, Deus apareceu para ele e mudou o seu nome de Abrão para Abraão. O nome Abrão, irmãos, no hebraico, Abram, quer dizer pai exaltado. E o nome Abraham, que é Abraão, quer dizer pai de multidões. Irmãos, Deus, ele trabalha de maneiras muitas vezes, surpreendentes. Porque Abraão, ou Abrão, tinha esse nome, o pai exaltado, mas não era pai, né? A sua esposa Sara era estéril, e ele não poderia ter filho com ela. E Deus então vai mudar o seu nome, e Deus poderia pôr o nome de Abraão para outro nome qualquer. Mas Deus, ele está dizendo: Abraão, você não vai se chamar pai exaltado, você vai se chamar pai de multidões. Aí a coisa ficou mais difícil ainda, porque pai exaltado já estava difícil, porque ele não era pai. E agora Deus está dizendo: você vai ser pai de multidões. Imagina Abraão chegando para sua casa, para sua esposa, para os seus amigos, e dizendo: olha, Deus mudou meu nome, eu não chamo mais Abraão, eu chamo agora Abraão, pai de multidões. Irmãos, Deus trabalha de maneiras surpreendentes na nossa vida. E a Bíblia vai dizer que depois de Deus mudar o nome de Abraão, após apenas 1 ano, eles estavam, ele e Sara, segurando seu filho nos braços. Ele com 100 anos de idade e Sara com 90 anos de idade. Os dois eram agora um casal com seu filhinho nos braços. Imagine os irmãos, que coisa maravilhosa é o trabalhar de Deus e é o agir de Deus. E quando eles pegam esta criança nos braços, irmãos, claro, motivo de muita alegria, né? Todos aqueles que são pais aqui sabem a alegria que é você lá no hospital ainda, lá no berçário, você vê aquela criancinha pequenininha e você dizer, né, é meu filho. É uma alegria muito grande. E agora imagine então Abraão e Sara, 2 velhinhos, segurando um bebezinho no colo e dizendo: Deus nos deu um filho. E eles puseram o seu nome Isaque. Passam mais alguns anos e aí nós vamos vivenciar o que nós lemos aqui. Depois de passados alguns anos, nós vamos ver esse acontecimento na vida de Abraão. Então, irmãos, Abraão, quando a gente fala de fé, é impossível não se lembrar de Abraão por causa do seu chamado, mas também por causa deste acontecimento. Eu acredito, irmãos, que este acontecimento na vida de Abraão foi uma demonstração de fé maior ainda do que o seu chamado. Porque você, ouvir a voz de Deus falando: olha, muda daqui para lá, hoje a gente vê pessoas agir assim, né? Olha, sai desse lugar e vai para outro lugar, eu tenho uma obra na tua vida. Às vezes, na empresa, você está orando e Deus prepara uma transferência, e porque Deus tem um plano, porque Deus tem um propósito, então isso é algo mais natural. Agora, um pai ouvir a voz de Deus para levar um filho para o sacrifício, irmãos, aí tem que ter muita fé, não é? Tem que ter muita fé, porque quando a gente vê um filhinho, doente, às vezes ali, sofrendo com uma enfermidade, a gente já quer se colocar no lugar do filho, né? Quem é pai aqui sabe disso. Quantas vezes a gente vê aquela criança tão pequena sofrendo e a gente chega a orar: Senhor, que eu sofra isso, não ele, né? Não essa criança, coitado, né? Coitadinho, ele não tem estrutura, mas que a gente sofra, e a gente quer se colocar no lugar dos nossos filhos, porque a gente não aguenta ver o sofrimento. Imagine na vida de Abraão, ele ouvia a voz de Deus e Deus dizendo para ele: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu único filho.
Irmãos, segundo o historiador Flávio Josefo, ele que foi um hebreu, e ele foi considerado, talvez o maior historiador do povo hebreu, ele deixou, um livro escrito, A História dos Hebreus, e neste livro, Flávio Josefo, ele diz que nessa ocasião, quando Abraão foi levar seu filho para o sacrifício, Isaque estava com aproximadamente 25 anos de idade. Sempre que eu ouvia essa história, irmãos, na escola dominical, eu imaginava uma criancinha pequena indo com seu pai para o sacrifício. Mas Isaque estava aqui já um adulto, 25 anos de idade. E Flávio Josefo, irmãos, ele não está tão fora, porque você, lendo a cronologia da história de Abraão, você vai ler aqui, 1 ou 2 capítulos depois, a Bíblia falando da morte de Sara. E quando a Bíblia fala da morte de Sara, foi depois dessa ocasião, um pouco depois, e lá, pelas contas, Sara está com 127 anos quando ela morre, ou seja, Isaque estava com 37 quando Sara morreu, que foi depois disso. Então, cronologicamente, é possível que realmente Isaque estivesse com 25 anos. Então, quando a Bíblia fala aqui, irmãos, que Abraão tomou Isaque, o amarrou, colocou, não é que Abraão era uma criancinha, que o pai pegou ele à força, amarrou ele e colocou lá. Não, Abraão conversou com Isaque, Isaque se doou, Isaque entendeu. Isaque conhecia o Deus do seu pai. Com certeza, quando Abraão disse, filho, Deus vai fazer alguma coisa, mas eu estou aqui para obedecer à voz de Deus. Isaque, ele se entrega também ao sacrifício, se entrega ali para ser sacrificado. Irmãos, a Bíblia nos diz que após Abraão ouvir a voz do anjo, provavelmente à noite, ele se levanta pela manhã de madrugada, corta a lenha, arruma o jumento, chama 2 servos, pega o Isaque e de madrugada ainda, ele vai para obedecer à voz de Deus. Irmãos, ele não ficou pensando, ele não ficou, olha, eu vou dar um tempo, eu vou pedir ainda uma confirmação, eu vou ver se é Deus mesmo que está pedindo isso. Não, irmãos, ele ouviu a voz de Deus e ele tinha tanta convicção da voz de Deus que ele conhecia, que ele se levanta pela madrugada e ele diz, Senhor, se o Senhor falou, eu estou pronto a obedecer. Se o Senhor ordenou, eu estou pronto a fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. E ele então toma ali os 2 servos, ele toma o Isaque e vai. Alguns pastores, irmãos, grande maioria dos pastores são do consenso que Abraão não falou com Sara. E eu também concordo. Porque se ele tivesse falado com Sara, o que ele ia fazer? A Sara não ia deixar. A gente tira isso, irmão, pelas nossas esposas, Imagina você falar, estou levando o filho lá, eu vou sacrificar ele, eu vou matar ele lá. Que mãe vai dizer, não, vai lá, Abraão, vai lá. Se Deus mandou, vai lá. Não, irmãos, então há um consenso de que Abraão, ele não fala para Sara o que ele vai fazer. Com certeza ele disse, olha, eu vou oferecer um holocausto, mas não entrou em detalhes. Ele não deve ter falado, claro, para Sara que o Isaque dela ia ter que ser sacrificado. Irmãos, e ele vai. E quando Abraão está indo, irmãos, a Bíblia, ela faz questão de dizer que da casa de Abraão até na terra de Moriá, eles gastaram 3 dias de viagem. Então, embora Abraão ele tenha sido rápido em responder à voz de Deus, mas eles ainda foram caminhando 3 dias até lá. Irmãos, eu penso no quanto deve ter sido difícil para Abraão ir conversando com seu filho talvez contando para o seu pai os seus planos de vida, projetos de vida, talvez ele dizendo, pai,
eu quero um dia ser que nem o Senhor, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero, Pai, também fazer a vontade de Deus, eu quero também, Pai, ser alguém íntimo de Deus. Imagine, irmãos, Abraão ouvindo e conversando durante 3 dias, e ele sabendo o que ele está indo fazer com Isaac. E ele vai, e a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando ele chega, ali naquele lugar do sacrifício, ele vai pedir para os moços ficarem, e ele diz, olha, eu e o menino, eu e o rapaz, vamos lá para oferecer o sacrifício. Mas interessante, irmãos, que a maneira como Abraão diz aqui, a gente entende, a fé deste homem, porque ele diz assim para os servos, olha, eu e o rapaz iremos, adoraremos e voltaremos. Veja que ele não diz, eu e o moço iremos, adoraremos e eu vou voltar. Ele diz, nós voltaremos. E irmãos, quando a gente vê isso, essa ordem que Deus deu, às vezes a gente fica pensando, Senhor, mas não é possível que o Senhor, um Deus que de maneira alguma aprovaria um sacrifício humano, tenha feito para Abraão, tenha dado a Abraão uma palavra como essa. Mas irmãos, a Bíblia diz que ele estava provando Abraão. É claro que ele não ia pedir o sacrifício de Isaac. Deus nunca concordou, irmãos, com sacrifícios humanos. Deus sempre condenou isso no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel começou com práticas horríveis de oferecerem filhos a Moloque, que era uma estátua de um touro. E essa estátua, ela era, alguns dizem de pedra, outros dizem de ferro. E essa estátua, ele ficava com os braços assim, estendidos, e no ventre dessa estátua eles colocavam fogo. E essa estátua ficava incandescente. E alguns pais levavam seus filhos e colocavam nos braços de Moloque. E essas crianças morriam assadas, cozidas ali. Isso Deus condenou. Deus disse, olha, eu abomino estas coisas. Eu não aceito essas coisas. E Deus trouxe grande castigo para aqueles que praticaram isso. Agora, Deus estaria pedindo para Abraão fazer o mesmo? De maneira alguma. A Bíblia fala, irmãos, que ele estava provando Abraão. Era uma prova que Deus estava fazendo. E, irmãos, quando Deus muitas vezes fala conosco, são coisas às vezes difíceis mesmo. E quando a gente olha, na palavra que a gente meditou aqui na quarta-feira passada com Noé, irmãos, Deus deu ordem para Noé fazer uma arca no deserto, fazer um navio no deserto. Não foi à toa que as pessoas zombaram de Noé, não foi à toa que as pessoas desacreditaram Noé, achando que ele estava louco, porque em sã consciência, quem vai fazer um navio no deserto? O navio se faz no cais, lá no porto, no mar, não no deserto, onde não tem água. E aqui, irmãos, a mesma coisa. Deus está falando com Abraão uma coisa que parece, irmãos, improvável. Mas Abraão, ele está disposto a ouvir a voz de Deus. E a ênfase que nós estamos dando, irmão, nessas mensagens, é justamente sobre essa característica da fé. A fé, ela não questiona. A fé, ela obedece. A Bíblia não diz aqui, em momento algum, nós não vemos Abraão questionar Deus. Nós não vemos Abraão questionar. Ele simplesmente vai. E, irmãos, quando ele está oferecendo Isaac, nós precisamos entender que havia uma promessa através de Isaac. E Deus, ele fez com que Abraão esperasse 25 anos para o cumprimento da promessa, o nascimento de Isaac. E Deus espera mais 25 anos para pedir Isaac. Então veja que Isaac agora está adulto, os sonhos que Abraão tinha para ele, que eram sonhos de Deus, ele já estava na expectativa desses sonhos se realizarem, desses sonhos se concretizarem, mas Deus agora está pedindo o seu filho em sacrifício. E ele vai. Mas veja, irmãos, lá no capítulo 17 e no verso 19, a palavra de Deus diz assim, Deus falando, com Isaac estabelecerei a minha aliança perpétua para a sua descendência depois dele.
Irmãos, agora não parece que Deus está entrando em contradição? Deus disse que vai estabelecer uma aliança com Isaac e com a sua descendência. Agora Isaac não está casado, ele não tem filhos e Deus está mandando Abraão matar Isaac. Não parece uma contradição da parte de Deus? Mas, irmãos, é justamente aí que a fé entra. Porque Abraão se agarrou na promessa. Abraão se agarrou na promessa. Ele disse, eu estou indo lá, eu vou cumprir o que Deus falou, eu vou cumprir a ordem de Deus, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa, porque há uma promessa na vida de Isaac. Irmãos, e assim também na nossa vida. Mas quantas vezes nós agimos diferente de Abraão? Há promessas na nossa vida, e muitas vezes a gente passa, por uma tempestade e a gente já se desespera. Irmão, se tem promessa de Deus na sua vida, ela vai se cumprir. Se Deus falou, se foi Deus que falou, a promessa vai se cumprir. Pode passar, irmãos, gerações, pode passar o céu e a terra, mas a promessa vai se cumprir. Se é Deus que falou, ela vai se cumprir. Eu vejo isso, irmãos, na minha própria vida. Eu conto para os irmãos aqui, o meu testemunho, porque a gente compartilha aquilo que Deus já fez na nossa vida. Eu tinha, irmãos, aproximadamente 17 anos de idade, quando Deus usou pela primeira vez um vaso para falar comigo que Deus um dia me colocaria à frente de um rebanho. Eu tinha 16 para 17 anos de idade. Depois Deus confirmou essa palavra mais 2 ou 3 vezes com pessoas diferentes. Mas, irmãos, naquele tempo, eu trabalhava no emprego, fui para outra empresa. Nessa outra empresa, eu saí para ser representante comercial. Eu fui viajar, fiquei longe daqui durante 1 ano e pouco, viajando. Mas Deus tinha dado a promessa. Eu voltei, fiquei mais 17 anos na empresa. E Deus tinha essa promessa na minha vida. E as coisas aconteciam na empresa, e eu dizia assim para Paula, eu dizia, Paula, está acontecendo isso lá, e eu tenho uma promessa de Deus. E eu creio que está chegando o momento dessa promessa. E passava mais um tempo, e passava outro tempo, até que chegou o dia, irmãos, em que, quando a empresa comunicou, que estava tomando uma decisão, e precisaria me dispensar, eu disse, olha, fique em paz, por quê? Porque eu tenho uma promessa para a minha vida. E Deus deu tempo para eu estar aqui, e agora esse tempo passou, e eu tenho agora um cumprimento de uma promessa que Deus fez na minha vida. Então eu tinha consciência disso, irmãos, e que Deus estava direcionando a minha vida para o cumprimento da promessa. Então talvez você esteja aqui essa noite também, e você diga, Senhor, mas o Senhor fez uma promessa para mim, e eu não vi essa promessa ainda. Talvez a conversão de alguém da família, talvez uma condição diferente na sua própria vida, talvez uma porta que Deus abriria, e talvez você não viu isso acontecer, e você talvez esteja questionando. Irmãos, a fé verdadeira, ela não questiona. A fé verdadeira é uma fé que crê, é uma fé que obedece, é uma fé que tem segurança, porque é alguém que crê no Senhor. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 18, que Deus disse, em Isaque será chamada a sua descendência. Em Isaque será chamada. Agora, Abraão sabia, irmãos, que de um jeito ou de outro, Deus iria cumprir isso. E ele tinha convicção na promessa que Deus havia feito. Irmãos, quando eu leio as histórias desses homens da Bíblia, eu às vezes fico envergonhado, por causa da minha pequena fé. Eu não sei se você também é assim. Você vê homens como Abraão tomar uma decisão dessa, com tanta firmeza, com tanta convicção. Eu falo assim, Senhor, eu preciso me converter. Eu preciso me converter. Porque, Senhor, minha fé é tão pequena. Quantas promessas o Senhor já fez na minha vida? Quantas promessas o Senhor já falou que vai fazer, que vai realizar na vida da igreja, na minha vida? Irmãos, e às vezes a gente olha o cenário e a gente começa a murmurar, e a gente começa a duvidar, e a gente fala, Senhor, onde estão as tuas promessas? Irmãos, mas quando eu olho para a vida de homens como Abraão, eu preciso aprender com ele. E eu preciso orar e dizer, Senhor, me dê a fé deste homem.
Me dê a fé para esse homem, para mim, para que eu possa crer na tua palavra. Para que eu possa, Senhor, confiar na tua palavra. Senhor, para que eu possa ter a certeza e a convicção de que quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. Tudo aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Nada, irmãos, que Deus tenha prometido vai cair por terra sem o seu cumprimento. Nós podemos ter certeza disso, podemos ter essa segurança na nossa alma. E é isso que Abraão está transmitindo aqui. Abraão, ele está levando o seu filho, mas ele, irmãos, ele sabe que Deus vai fazer algo. E quando ele diz aqui para os seus servos, olha, fiquem aqui, e eu, o rapaz, vamos lá adorar, e nós, havendo adorado, nós voltaremos aqui para vós. Irmãos, quando a gente olha isso, a gente pergunta, mas por que Abraão falou isso? E a Bíblia é tão completa que ela se explica. É por isso que a gente precisa ler a Bíblia toda, irmãos. Porque quando você vai lá para a carta aos Hebreus, falando da fé de Abraão, lá no verso 19, a Bíblia explica por que ele falou isso. A Bíblia diz lá, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Irmãos, e aqui eu aprendo de novo com a fé desse homem. Porque se a Bíblia tivesse dito assim, Abraão creu que Deus iria poupar seu filho da morte. Já era uma fé grande. Mas Abraão não cogitou isso. Abraão não cogitou que Deus enviaria um cordeiro para o lugar do Isaac. Abraão já estava imaginando, Deus vai permitir que eu mate meu filho e ele vai trazer meu filho de volta. Veja, irmãos, que a fé de Abraão é tão gigante, tão grande, que ele não está pensando na possibilidade do livramento, mas ele está pensando na possibilidade da ressurreição. Quantas vezes a gente ora, né, irmãos, e a primeira oração nossa é, Senhor, cura essa enfermidade, Senhor, não me deixa passar por isso. Mas aquele que tem fé, irmão, muitas vezes ele fala assim, eu creio que ainda que o Senhor me permitir fazer isso, passar por isso, Ele vai me trazer e vai me dar vitória, porque há promessas para a minha vida. Então, irmãos, nós precisamos ter a fé e aprender com a fé de Abraão. Veja, irmãos, a fé desse homem, ele está crendo que mesmo que Isaac morresse naquele sacrifício, irmãos, não era um sacrifício qualquer, era holocausto. Você sabe o que é holocausto? Oferta de fogo. É matar e depois queimar. E ele está dizendo, não, eu creio que Deus ainda pode trazer meu filho de volta. A fé deste homem, irmãos, é uma fé gigante. E ele vai. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que não acaba por aqui. Que aí ele deixa os moços e ele vai com seu filho para o monte. E quando eles estão caminhando só os dois para o monte, a Bíblia revela o diálogo. E aqui, irmãos, é de doer. Porque Isaac está moço, ele sabe, ele viu seu pai fazer sacrifício várias vezes. Abraão era um homem que fazia e levantava altares em vários lugares. E aí vem a pergunta de Isaac para Abraão, pai. E ele diz, eis-me aqui, filho. Ele diz, pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas falta a oferta. Falta o cordeiro. Cadê o cordeiro, pai? Irmãos, e Abraão olha para Isaac e diz, filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá. Irmãos, que convicção tinha esse homem? Que convicção. Eu creio que quando chega no momento do holocausto, a Bíblia diz que ele levanta o altar, põe em ordem a lenha, aí ele vai explicar para Isaac, Isaac, o cordeiro é você. Eu estou aqui em obediência. Deus me prometeu que você nasceria, e você nasceu. E agora esse mesmo Deus que abriu a madre da sua mãe para que você fosse gerado, Ele está pedindo você em sacrifício. Irmãos, e quando Ele coloca Isaac, Deus deixa ir até o fim, né, irmão? Deus deixa ir até o fim. Já na hora que chegou ali, que está montando o holocausto, Deus já podia falar para ele, Abraão, não mata o menino não. Deus deixou, irmão, ele montou, ele edificou o altar, ele arrumou a lenha, e eu creio que Abraão estava lá esperando, Deus, e agora? E agora? E agora? E agora? E Deus deixando a coisa correr.
E ele, Senhor, e daí, Senhor, tá pronto o altar, tá pronta a lenha. E Deus, nada. E ele pega Isaac e coloca Isaac sobre a lenha. Irmãos, e quando ele levanta a faca, o cutelo, para matar o seu filho, aí Deus bradou. Aí o anjo bradou e disse: Abraão, Abraão, não faças isso, porque agora eu sei que tu me amas. Irmão, lembra que nós falamos na quarta-feira passada sobre a obediência de Noé? Que Deus deu o tamanho da arca para Noé, as dimensões, o betume, né, os compartimentos. E nós falamos aqui, né, sobre a possibilidade de Noé fazer diferente. Imagina aqui na vida de Abraão a mesma coisa, irmãos. Imagina se Abraão dissesse: Senhor, eu não vou até Moriá, não. Eu vou em qualquer lugar aqui. Aonde que estava o cordeiro enroscado? Estava lá em Moriá. Se Abraão levasse seu filho para qualquer outro monte, irmão, ele ia matar Isaac. Porque o cordeiro estava no lugar que Deus designou. Ou seja, a saída está aonde Deus nos manda. Por isso que tem muita gente, irmão, que dá a cabeçada e não aprende. Porque Deus faz a promessa, mas ele diz: filho, olha, é assim, assim e assim, e eu vou resolver. Aí a pessoa vai e faz do jeito dela. Aí não acontece do jeito que Deus falou, ela ainda reclama contra Deus. Irmão, se você fizer de acordo com o que Deus mandou fazer, você vai viver os milagres de Deus. Se você estiver em obediência à voz de Deus, se você estiver submisso a Deus, você vai experimentar também os milagres de Deus. Veja, irmãos, que a Bíblia então vai dizer que Abraão, ele ouve a voz, ele olha para trás e ele vê ali, né, o cordeiro, o carneiro, preso pelos chifres, ali nos galhos de uma árvore, de um arbusto, e ele então tira o seu filho Isaac. Irmãos, imagine a alegria de Isaac, imagine a alegria de Abraão, imagina como a fé de Isaac foi fortalecida, irmãos, a partir desse dia. Imagina como isso mudou a vida de Isaac, essa experiência. Eu creio que ele contava isso para os seus filhos, ele contava isso para os seus netos. Meu pai Abraão me levou para o sacrifício, e lá na hora que ele ia me matar, ele ouviu a voz do anjo, e Deus mandou o cordeiro para o meu lugar. Nós sabemos, né, irmãos, que o Antigo Testamento ela é sombra do Novo. E esta mensagem do sacrifício de Isaac, ela prefigura o sacrifício de Jesus. Porque nós deveríamos ser mortos por causa do pecado, mas Deus enviou o seu Filho, o Cordeiro de Deus, para morrer no nosso lugar. Esta é a mensagem desse sacrifício. Era para nós estarmos no altar sendo sacrificados. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. É por isso, irmão, que o crente que entende essa verdade, ele é feliz. É por isso que o crente que entende a verdade do Evangelho, ele é feliz, porque ele sabe que era para nós estarmos condenados ao inferno, mas por causa desse cordeiro, ele tomou o nosso lugar, ele sofreu o nosso sofrimento, o nosso castigo, ele pagou a nossa culpa, para que nós pudéssemos ser livres. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele foi para o sepulcro, para que nós pudéssemos ir para o céu. Ele pagou esse preço. Então, quando nós olhamos aqui, irmãos, para essa história, a Bíblia vai falar desse exemplo de fé de Abraão. E lá em Romanos capítulo 4, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado pela justiça. Depois de tudo isso que aconteceu, irmãos, o anjo está falando com Abraão, e quando a gente olha aqui no verso 18, a palavra de Deus diz assim para Abraão: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A fé, ela não questiona.
a fé obedece. Irmãos, e é isso que nós precisamos entender. Se nós temos um coração cheio de dúvida, quando Deus nos dá uma ordem, é porque nós ainda não temos fé. Porque a fé, ela não questiona. Se Deus falar com você e te der uma ordem, você vai dizer: Senhor, eu estou pronto para obedecer. Eu estou pronto para fazer. Agora, quando a gente questiona, irmãos, é porque a gente não tem fé. Se a gente está questionando Deus, se Deus falou algo para você e você fica questionando Deus, é porque você não tem fé. Irmãos, e é por isso que eu disse que eu me envergonho. Por quê? Talvez um dia você já sentiu um toque no teu coração e Deus tocou muito forte com você e disse assim: ó, vai orar por tal pessoa. E você começou: Deus, mas eu acho, Senhor, que não. Porque aquela pessoa, Senhor, não sei o quê. Vai lá e na casa daquela pessoa e ora por ela. Aquela pessoa que está enferma, vai lá e ora por ela. Irmãos, talvez Deus ia usar a tua mão para fazer um milagre. E aí você disse: não, Senhor, eu não vou lá orar, porque eu não tenho dom de cura, eu não tenho ministério para isso, eu não sei, Senhor, fazer isso. Quantas vezes, irmãos, a gente age dessa maneira? Então nós precisamos dessa fé, uma fé que não questiona, uma fé que não duvida. Se Deus fala no teu coração, se Deus toca no teu coração para falar de Jesus para alguém, você vai e fala. Se Deus toca no teu coração para ir orar para alguém, você ora. Se Deus tocou no teu coração para dizer para alguém: olha, Jesus te ama, você vai e faz. Por quê? Porque a obra é Deus que realiza. Se nós agirmos com obediência, o resto é Deus que faz. Se Deus mandar você: olha, manda uma mensagem lá para tal pessoa, faça isso. Se Deus falar para você: ó, telefone para tal pessoa e fale para ela, Jesus ama ela, faça isso. São pequenos gestos, irmãos, e às vezes até gestos que para nós parecem loucura, mas são essas maneiras que Deus usa para realizar grandes milagres. E muitas vezes o problema está na nossa dúvida, no nosso questionamento, nas nossas incertezas. E é por isso que a gente não consegue viver uma vida de milagre. É por isso que a gente não consegue experimentar uma vida de milagre. Eu me lembro, irmãos, de uma vez que o irmão André, lá da congregação, me ligou e falou: pastor, eu tenho uma tia que está hospitalizada, lá no João de Freitas. O senhor vai fazer uma oração por ela? Ela está muito mal. E eu fui lá, irmãos. Eu fui lá e quando eu cheguei lá para orar por ela, uma irmã muito crente, e eu falei: olha, eu sou pastor, né, do André, vim aqui, ele pediu para vir orar pela senhora. Ela disse: amém, pastor, que bom. E ela disse para mim: se eu estou preparada, pastor, eu sei que meu caso é grave, mas eu estou preparada para estar com o Senhor. Eu estou salva em Cristo Jesus, eu tenho certeza da minha salvação, e eu sei que se Ele me chamar, eu estarei com Ele. E eu fiquei muito feliz, orei por ela, mas aí, irmãos, tinha uma pessoa na cama ao lado, e esta pessoa estava ali passando por uma cirurgia. A filha dela disse: o senhor é pastor? Eu falei: sou pastor. Ela falou: você pode orar pela minha mãe? Você pode ungir minha mãe? Eu falei: posso. E eu orei pela mãe dela também, ungi. E aí eu virei e falei para ela, falei: e você, como está a tua vida com Deus? Irmãos, quando eu falei isso para ela, ela começou a chorar. Ela disse: pastor, eu estou afastada da igreja. Eu não sou daqui, eu sou de Ribeirão Preto. Eu vim aqui para cuidar da minha mãe, mas eu sou uma desviada. E aí, irmãos, eu falei com ela, falei: você sabe do plano que Deus tem na tua vida, o propósito que Deus tem na sua vida. E ela chorou ali, eu orei por ela, ela confessou os seus pecados, ela se reconciliou. E ela disse: pastor, quando eu voltar para Ribeirão, eu vou procurar uma igreja e eu vou servir ao Senhor. Veja, irmãos, eu entendi o porquê que Deus me levou lá. No dia seguinte, ou 2 dias depois, a tia do André faleceu. Deus me levou lá para orar por ela, por causa daquela jovem que estava lá no quarto. Ela já estava salva. Deus já tinha preparado para ela, né, a coroa, né? Deus já tinha preparado para ela os galardões, ela já estava pronta. Mas aquela jovem não estava. E o amor de Deus me fez ir lá para orar por ela. Então, irmãos, veja que muitas vezes são gestos simples, que Deus nos orienta, e que muitas vezes a gente começa a pôr justificativas e questionamentos. Senhor, mas quem sou eu para ir orar por um doente? Você crê que Deus pode
usar a tua mão para curar alguém com câncer? Você crê nisso? Então, se Deus pedir para você, olha, vai orar para aquela pessoa, está no estado terminal e ela não tem mais jeito para ela, vai lá e ora. Vai lá e diz, Senhor, o Senhor me mandou aqui, foi o Senhor que me enviou aqui, e eu estou orando porque eu creio que o Senhor pode curar. Eu creio que o Senhor pode fazer esse milagre. E coloca na mão de Deus, irmão. Faça, isso é fé, é uma fé que não questiona, é uma fé que não fica, né? Às vezes Deus fala para você, olha, vai falar de Jesus para aquela pessoa, você fala, eu conheço aquela pessoa, coração duro, quanta gente já tentou falar para ela. Irmão, mas talvez o Espírito Santo já foi lá, já quebrou o coração, já amoleceu o coração, e ela só está esperando a palavra que você vai trazer para Deus fazer uma obra na vida dela. Então, irmãos, que nós saiamos daqui essa noite, aprendendo com Abraão, por mais difícil que seja aquilo que Deus te pediu, não questione, porque tudo será para a glória dele. E os propósitos de Deus são maiores do que o nosso. Abraão já era crente, irmão. Depois desse dia, eu creio que ele ficou mais crente ainda. Isaac, então, eu creio, irmãos, que ele se tornou um homem de muita fé, né? Se tornou um homem de muita fé. Porque ele aprendeu nesse dia que o Deus do seu pai era um Deus maravilhoso, um Deus de milagre, um Deus que honra a sua palavra e um Deus que honra os seus filhos também. Coloque-se em pé nesta hora, no nome de Jesus, nós já vamos finalizar. Vamos agradecer a Deus, né, por este privilégio, por esta oportunidade nesta noite. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Te louvamos porque a Tua palavra é viva e poderosa. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra nos alimenta, ela nos corrige, ela nos conforta, ela nos consola. Pai, nesta noite, diante da Tua palavra, nós aprendemos com Abraão, ó Deus, a ter uma fé verdadeira. E que nós possamos pôr isso em prática na nossa vida, Senhor. Nós sabemos que a fé, ela vai crescendo. A fé, Senhor, é algo que às vezes começa pequeno, mas ela deve crescer na nossa vida. Cada dia da nossa caminhada, da nossa jornada, nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor e, consequentemente, crescer também na nossa vida de fé, Senhor. Ajuda-nos a viver por fé. Ajuda-nos a viver por fé e não por vista, Senhor. Ainda que as situações sejam desfavoráveis, ainda, Senhor, que as tempestades sejam grandes, mas que nós possamos crer naquele que fez a promessa. Um Deus que cumpre aquilo que promete, porque Ele é um Deus de verdade. Pai, no nome de Jesus nós oramos a Ti e Te agradecemos por esta noite. Que Teu Espírito Santo continue ministrando aos corações e que as vidas possam, Senhor, realmente viver milagres na sua vida. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém.